Glória a Deus. Não existe lugar melhor para estar do que na presença de Deus, amém? Nós estamos na casa do Senhor, com a liberdade de vir adorá-lo, de ouvir a sua palavra. E realmente, hoje o meu coração está batendo mais forte, porque em 2 semanas Deus vem me moendo com essa palavra, vem trazendo novos rumos, novas orientações. E quando Deus falou comigo, essa palavra é para você, porque você é a igreja. Essa palavra é para a igreja do Senhor. E eu realmente relutei muito, orando muito, porque não é fácil falar sobre santidade. Mas Deus quer uma igreja santa. Ele busca um povo santo. Ele busca que o povo permaneça num processo de santificação para a vinda de Cristo. E quando falamos de santidade, parece que algumas coisas começam a mexer porque nós sentimos que alguns recados são dados. Algumas pessoas não gostam de ouvir sobre isso porque mexe diretamente com aquilo que você vive, do que você faz. E enquanto Deus falava algumas coisas que primeiro Ele trabalhava na minha vida, Ele moía a minha vida, Ele falava, olha, muitas vezes é muito difícil falar sobre santidade, porque vai parecer que você está mandando recado para alguém. Às vezes vai parecer que você pode ofender alguém. Mas Jesus me trouxe à mente, quantas vezes Jesus falava e as pessoas também se sentiam ofendidas. E Ele me fez lembrar de sábado passado, daquela peça que nós tivemos aqui. E o jovem rico se sentiu muito ofendido quando Jesus disse para ele que ele devia vender tudo o que ele tinha, dividir aos pobres e segui-lo. E eu lembro de uma forma clara que o rapaz que estava representando disse, quem ele pensa que é para falar comigo desse jeito? Eu creio que muitas vezes nós gostamos de pular algumas palavras na Bíblia ou então interpretá-las de modo diferente, porque aquilo realmente vai mexer com a nossa vida. E essa palavra mexeu muito comigo e eu orei para que mexa com a igreja de Cristo. Porque Deus requer uma igreja santa. Deus deseja uma igreja santa. E quem é a igreja do Senhor? Nós somos a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então vira aí para a pessoa que está do seu lado e diga, você é a igreja do Senhor. É muito legal quando nós vemos algum problema na igreja e nós direcionamos o problema, o assunto, à liderança da igreja. O problema é do pastor Gilson. O problema é do pastor Ronaldo. Aí, ó. O problema é do Ronaldo. Olha, a igreja está com problema. E a pessoa não se coloca dentro como parte do corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Mas nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E Deus quer falar conosco, amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Hebreus 12, 14. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em muitos textos da palavra de Deus, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, onde tudo se falava de paz e falava de santidade, Deus me levou a esse versículo. Eu li muitas coisas, Deus falando comigo sobre santidade. Mas ali Deus parou e falou, são 2 coisas em que a igreja precisa buscar e ser nesse momento para o Brasil, para essa nação, para essa cidade, aonde você está. Primeiro, busca, quando fala busque, isso demanda um esforço. Para buscarmos alguma coisa, buscar, perseguir, ir atrás de alguma coisa, isso demanda um esforço. Não significa que a paz e a santificação vai chegar de uma hora para outra e vai pular no seu colo. Quando aceitamos a Cristo, nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador,
nós erguemos a nossa mão e nós caminhamos até aqui, diante da igreja, para dizer que nós agora entregamos a nossa vida ao único Senhor e Salvador. E assim começa a nossa busca por sermos santos. A nossa vida, ainda diariamente, constantemente, precisa ser tratada, santificada, num processo de Deus. Para isso, ele fala, busque, se esforce. E eu fiquei pensando, tem um esforço a fazer. Eu não simplesmente chego na igreja e venho todo final de semana e a paz de Deus e a santidade de Deus está sobre mim, pronto, e acabou, e eu me retiro daqui. Quando ele fala paz, eu me remito a pensar, Deus, onde nós estamos vendo um povo buscar paz? Que paz existe no mundo hoje? As pessoas estão mandando áudio, vídeo, só falando, olha, estoca comida, comida vai ficar caro. Olha, o Brasil vai ser tomado, isso vai acontecer. E as pessoas começam a criar tantos motivos para roubar a nossa paz e a nossa alegria. E eu vejo que a paz, ela tem um poder. Essa paz que nós devemos buscar é a paz que vem de Cristo. Só que quando nós vamos buscar essa paz, vai depender de você. Porque para ter paz, é necessário que a gente comece a lutar com a nossa carne para abrir mão de algumas coisas. Então, talvez para ter paz, nós vamos ter que parar de falar quando você ainda quer falar. Para ter paz, talvez, teremos que perdoar, mesmo quando não achamos que estamos errados. Para ter paz, temos que liberar o amor de Cristo através da vida das pessoas e buscar essa paz. Precisamos nos esforçar, buscar, viver nessa paz. Pedir perdão para alguém, caminhar com alguém e falar, não, eu vou à igreja, mas ainda o meu coração está fechado para algumas coisas. Quantas pessoas saem de célula ou saem da igreja porque entraram em desavenças com pessoas aqui e falam, não, ali eu não quero estar, eu não tenho paz de estar naquele lugar. Quantos de nós buscamos ter uma paz e às vezes uma paz tão... É só no momento que eu estou ali. A Martinha estava ministrando e eu falei, ô Espírito Santo, como é lindo. Porque falar que temos paz é diferente de buscarmos essa paz que vem de Cristo, que é Cristo num processo nos santificando. A igreja de Deus precisa acordar. Precisamos nos esforçar para buscar ter paz com todos, independente das pessoas. Paz com todos. Se depender de você, busque a paz com todos. Como é difícil olhar dentro da igreja e ver ainda que a igreja se divide em povos que um luta contra o outro ou decide falar que gosta mais disso ou daquilo e ajuda o outro a dizer outras coisas, que pastor tal, ou líder tal, ou célula tal, e isso vai criando dentro da igreja uma falta de paz, de alegria, que contamina as outras pessoas. As pessoas não gostam realmente de ouvir sobre isso. Santidade. Por quê? Porque nós precisamos perseguir a santidade. Isso não é fácil. Pois quando nós começamos a buscar a ser santo, as pessoas começam a te chamar, olha, isso é hipocrisia, isso é falsidade. Se você quer ser santo, seja santo em tudo. Por que você quer ser santo numa área, na outra você não quer e você quer falar de santidade? E eu comecei a orar e falar, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Santidade não pode ser 50%, 70%, 80%, nem 99%. Precisamos ser santo. E o significado de santo é separado. Kadosh no Velho Testamento significa isso, você foi separado das coisas profanas, das coisas mundanas,
das coisas que o mundo hoje oferece. Você é separado, você foi comprado pelo sangue de Jesus para permanecer na presença de Deus. Isso é um processo. Eu não posso parar de buscar. A palavra de Deus diz que se eu dizer que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. O que me faz ser santo é estar diante de Deus, buscando vencer o pecado. Nesses dias, eu tenho orado e eu tenho sentido, sabe, é uma mistura de dor, de angústia, por tantas coisas que a gente ouve, às vezes de pessoas tão próximas, mas principalmente de cristãos. E eu digo isso porque são cristãos que vêm para a igreja, com a Bíblia na mão, estão em vigílias, vão nas células, mas quando precisa tomar uma postura de ser cristão, muitas vezes eles abrem exceções para aquilo que vai ser feito. A palavra de Deus em Efésios 5:14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós precisamos acordar. Nós precisamos que a igreja se levante de uma forma diferente. Esses tempos atrás lançou um filme chamado 50 Tons de Cinza. Quem foi assistir? Alguém vai ter coragem de erguer a mão aqui, ó? Algumas pessoas ali. Uma líder chegou em mim e falou: pastor, eu queria pedir a sua ajuda, porque lançou um filme aí, e tem pessoas da célula querendo ir ver, pessoas que estão comentando sobre esse filme, e eles colocaram o filme como de uma forma romântica, um romance. E eu falei: olha, eu não estou sabendo nada, não vi nada mesmo, mas eu vou procurar saber. Seria legal a senhora se posicionar e nos ajudar quanto a isso. E aí eu fui pesquisar. Gente, o que é aquilo? O que é romance? Sexualidade doentia, de um homem doente, de uma menina doente. Aquilo não é amor, é pornografia, é promiscuidade. E aí você vê o povo cristão combinando de ir no cinema assistir. E eu escuto de alguém que é cristão falar para mim: eu achei que o filme é bom. A música é da Beyoncé. Você tem que olhar com os outros olhos. Eu falei: que olhos? Nós precisamos nos posicionar quanto à palavra de Deus. Eu preciso olhar as coisas à luz da palavra de Deus. E aí a gente começa a ver cristão postar no Facebook falando coisas legais do filme. Deus requer uma igreja santa. Se essa santidade tem que se resplandecer como um espelho na sua vida, você não pode ficar a semana inteira negociando com o diabo e no final de semana tentar vir aqui ser santo. O processo de santidade tem que ser diário. Eu estou buscando isso. Eu cheguei a comentar com a minha discipuladora, comentei com o pastor Ronaldo, eu falei: pastor, eu fico pensando que autoridade para falar sobre isso, eu quero a graça de Deus sobre a minha vida, porque eu preciso buscar isso diariamente, eu quero isso para a minha vida. Aí agora começa a passar uma novela que vai sair agora, e aí precisa que pastores do Brasil comecem a se levantar e pedir para suas igrejas que não assistam. Gente, sabe o que eu pensei? Será que os pastores precisavam pedir para a igreja de Deus não assistir? Será que precisava ter um movimento onde que a igreja tinha que se colocar em pé e dizer: pessoal, nesse horário, desliguem a televisão, peguem a sua Bíblia, leiam a palavra de Deus com a sua família. Mas o que acontece? Quem da Ibope? Já ouvi tantas pessoas falando: o que tem?
Nada a ver. Sabe o que eu aprendi com o meu pastor? Ele ministrou aqui, acho que foi num Tadel, e ele disse que tem um demônio que chama o que é que tem. E ele tem um irmão gêmeo, que é o nada a ver. Eu anotei aquilo, sabe, porque eu falei, esses dois demônios, eles são totalmente contrários à santificação, à santidade. Porque aí a gente começa a ter vontade de coisas lá do velho homem. Aí a gente vê uma novela, que vão ter duas atrizes, senhoras, que farão um par homossexual, onde o marido vai estar adulterando com prostitutas. Morte. E você fica pensando, o que a TV, o que a mídia hoje, a imprensa, tenta colocar para você dentro da sua casa como valores. Eu não sei quantos aqui têm filhos, mas a gente tem um grupo no WhatsApp das mães da turminha do José, do meu filho. E elas começaram a falar sobre essa novela lá. Olha, a gente vai ter que tomar cuidado, não deixar o filho assistir, não sei o que. A outra falou, olha, eu acho que a gente tem que deixar assistir e a gente precisa conversar com ele sobre esse assunto. E eu comecei só a orar, porque eu falei, Deus, eu tenho que escrever, eu tenho que me posicionar como um povo santo, mas eu quero sabedoria, porque eu preciso me posicionar. Agora, o nada a ver chega lá, você não tem nada para fazer, o que tem? Liga aí. E eu não estou falando só da novela, não. São de filmes que se reúnem para assistir, ou que você está na sua casa sozinho, e na hora que começa algumas cenas inapropriadas, ou um filme, você já está torcendo a favor do bandido. Porque ele é o atorzinho mais legal. E quando a gente vê os nossos valores, começam a ser todos distorcidos. Ah, mas é só um filme, o que tem? E o BBB? Eu conheço cristãos que já falaram para mim, eu assisto. Ai, pelo amor de Deus, deixa a gente se divertir um pouco. Que tipo de diversão é essa? Quais são as escolhas que você tem feito buscando ter santidade, estando no processo de santidade? Às vezes eu me sinto assim, triste, porque eu tenho que ouvir e eu ouço de pessoas que já poderiam estar muito mais maduras na fé. Mas isso a gente busca diante de Deus. E nós precisamos fazer a diferença. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O problema é que nós somos muito de falar, mas não de fazer. E eu sei que tem chegado o momento onde a igreja de Deus precisa começar a se posicionar, fazendo diferença onde você está. Seja na faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa, com seus pais não são convertidos, nós precisamos entrar num processo de santificação. Esses dias eu falei para o Luiz, amor, eu não saio do Facebook porque eu fico cuidando dos meus líderes e os meus liderados. Fico. E eu já tenho falado com algumas pessoas, sabe por quê? Porque a santificação vem com tudo. Eu preciso ser cuidadoso em tudo, esse é o processo. Eu preciso estar totalmente conectado ao Espírito Santo, ter uma vida consagrada de oração, para que o cuidado, para que o Espírito Santo me alerte sobre as coisas. Cuidado com o que você está colocando no seu coração. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você fala. Eu fico indignada de ver um monte de menina postando foto em academia, com roupa justa, mostrando o corpo todo e falando, cuide da sua saúde.
Bom dia com uma roupa que eu não sei o que quer mostrar. Qual é a necessidade disso? Outro dia eu estava no supermercado e uma mulher entrou com aquele macacão justo de malhar, de cima até embaixo, que eu não sei nem como entra. Era terrível, nenhum homem conseguia se concentrar quando ela passava. Nenhum, até aqueles que estavam com as suas esposas do lado. Troca de roupa quando você sai da academia. Não precisa postar que você está ficando com um corpão bonito, nem nada. Eu acho super legal falar sobre saúde, a gente precisa cuidar disso. Mas você tem que cuidar daquilo que é santo. E você é santo, você foi separado. E você é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo? Cuidado com o que você ouve. Tem muita gente chegando para o outro e falando muitas coisas que não deve. Não vá falar dos outros para outra pessoa. Se você tem um problema com alguém, vá falar com ela. Não, mas eu estou me abrindo. Aí se abre com 1, com 2, com 3, com a célula. Isso chama fofoca. Se você precisa procurar a paz, a santificação, comece através daquilo que Deus tem falado com você. Eu achei super legal que uma amiga colocou e postou assim, olha, a passeata contra a corrupção foi linda, mas nós precisamos agora caminhar em direção ao nosso quarto, para termos um encontro com o Espírito Santo, para que as corrupções da nossa vida comecem a ser tratadas diante de Deus. As pequenas corrupções, pequenas mentiras, fofoca, a busca por as coisas do mundo maior do que a busca com Deus. Eu tenho me policiado muito, porque eu falei, Deus, como a gente perde tempo com tantas outras coisas, mas 15 minutos de oração na Tua presença parece 1 hora. Porque nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus. Nós ficamos lá, Senhor, Tu sabes, eu estou precisando pagar as minhas contas, mas também abençoa fulana, abençoa ciclana. Tchau. Eu só falo, mas eu não paro para ouvir o que Deus tem a dizer. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para dizer a você? Você está disposto a ouvir o que Deus quer que você mude na sua vida, para que através da sua vida pessoas possam vir a Cristo? Então dê tempo para Ele falar com você. Tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com o que você fala. Eu acho que o ano passado, que foi a conferência que teve em Marília, da imersão, e de lá para cá Deus vem tratando muito algumas coisas na minha vida, que eu fico feliz de ver que já venci muitas delas, mas tomo muito cuidado, porque todo dia eu sou tentada a voltar no mesmo erro. E lá Deus falou comigo sobre a minha liderança. Como eu abençoava e como eu falava da minha liderança. E Deus colocou no meu coração que existia uma bênção muito grande sobre estar debaixo da minha liderança, honrar a minha liderança, ser submissa à minha liderança. E ali o Espírito Santo começou a me corrigir de várias coisas. E eu não consegui em 2 dias nem sair para almoçar, porque era um tempo de correção para mim. E eu lembro que eu cheguei no pastor Gilson, na pastora Vaxi, e foram os primeiros que eu falei, eu quero pedir perdão. Perdão pela minha desobediência. Perdão porque eu falei mal de vocês. Perdão porque eu julguei em algum momento que vocês poderiam estar errados. Mas eu não sou Deus. E eu senti o quanto isso tem um peso muito grande sobre a minha vida e sobre a igreja, porque eu sou a igreja. E depois que eu fiz isso, eles me abençoaram com muito carinho. O pastor Ronaldo e a Taninha chegaram, acho que num dia também, e eu nem falei oi.
eu já cheguei chorando diante de Deus. Falei, eu preciso falar com vocês. E ali eu fiz uma aliança com Deus, que eu não falaria mais da minha liderança e nem questionaria. O que eu tivesse que falar, eu falaria com eles. Mas antes de falar com eles, eu falaria com Deus. Isso tem sido, Deus, sabe, uma bênção na minha vida, porque eu lembro da aliança que eu fiz com Deus. Agora, as pessoas virem falar para mim mal dos seus líderes, eu já falo, olha, você está com problema com o seu líder ou com alguém da igreja, vá falar com ele. Eu não vou mais ouvir isso. Eu preciso que você seja curado, tratado e que você cresça e ele também. Isso faz parte de um processo de santificação. Cuidado com o que você também gasta o seu dinheiro. Ah, não, dinheiro não é uma área que Deus entra na minha vida, amém? Quantas pessoas aqui amam missões? Ergue a mão. Pode erguer. Cadê os missionários? Quantas pessoas têm o coração apaixonado por missões? Glória a Deus. E no seu orçamento, você tem sido fiel, reservando uma parte do seu orçamento para enviar para os missionários? Você é fiel à OMF, oferta missionária de fé? Não, eu tenho chamado, mas só chamado para orar. O processo de santificação passa por todas as áreas da nossa vida. Deus tem trabalhado muito isso, muito comigo e com o Luiz. E a gente tem orado, Senhor, nós queremos honrar ao Senhor com as nossas finanças. Nós não queremos viver com aquilo que a gente não tem. Nós não queremos desejar aquilo que o Senhor não deseja para nós. E sabe o que Deus falou comigo? Sabe por que a gente deseja intensamente, às vezes, ter um carro melhor? Ou então porque a gente deseja intensamente ter uma casa maior? Porque a gente acha que aquilo vai nos trazer felicidade. Mas quantos de nós acordamos e nos alegramos intensamente por saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, que eu sou salva, que Cristo morreu por mim? O maior motivo da nossa alegria passa despercebido diante dos afazeres das coisas que nós estamos buscando. Uma supervisora, minha discípula linda, chegou em mim e disse assim, uma das minhas 8 filhas, olha, está muito difícil para a gente. Meu esposo tem trabalhado de manhã e à tarde, à noite faculdade, final de semana ele trabalha, ele é convocado de forma inesperada para fazer plantões. E isso está bagunçando muito a nossa vinda às igrejas, a igreja está bagunçando nossos discipulados. A gente realmente está sobrecarregado, isso está cansando demais, a gente está perdendo a nossa alegria. Eu falei, então é o seguinte, nós não queremos isso, Cristo não quer isso. Porque o que vocês fazem para Ele também tem muito valor. Você que é líder de célula, você que é supervisor, você que é coordenador, Deus te chamou para estar à frente, isso é um privilégio. Mas, gente, você não faz isso porque o seu tempo é livre. Você não pode fazer isso de qualquer jeito. Então, se realmente você não está conseguindo, eu falei, nós vamos orar durante uma semana, se vocês verem que a gente precisa orar, mas a única pessoa que pode falar ao seu coração, que é o momento de vocês darem um tempo, é Jesus. Porque se Ele falar com vocês e vocês sentirem paz, a gente dá um jeito, mas vocês são importantes, vamos orar. E nós começamos a orar. E durante a semana ela mandou alguns recadinhos, olha o que Deus está falando comigo. E ela mandava uns recadinhos e era só Deus falando.
Invista os seus dias em mim. Invista a sua força em mim. Canse por Cristo. Trabalhe por Cristo. Entregue somente a sua vida a mim. E o tempo todo Deus falando só isso com ela. Aí chegou no nosso próximo discipulado. Ela falou, olha, a gente não tem como deixar. Não tem. Mas nós queremos oração para nos organizar com o nosso tempo, com a nossa agenda, para que a gente possa participar das coisas como o líder tem que participar. Agora, a pessoa assume a liderança e fica, eu não quero ir no Tadel. Por que Tadel toda semana? Ninguém na minha célula quer ser líder. Mas claro, qual é o exemplo de liderança que você é dentro da sua célula? De novo, eu vou ter que ir na igreja fazer isso? Marcou outra reunião? Ou então, será que eu posso devolver um discípulo? Estava muito legal, mas agora apertou o meu tempo. Eu comecei a fazer um cursinho e eu queria devolver um discípulo. Como devolver um filho que Deus te deu? Como devolver alguém que Deus te deu para cuidar? Mas ainda a gente tem aqueles que dizem assim, eu não posso cuidar de ninguém. Eu me lembro de uma célula que tinha 14 pessoas. E o líder mudou. Ele foi transferido, o trabalho dele. E ele chegou e disse, pastora, ninguém na minha célula quer assumir. Mas são 14 pessoas. Mas ninguém. Tem o ministro de louvor, tem a pessoa que leva, mas ninguém quer assumir. Falei, bom, vamos marcar e nós vamos lá na sua célula. E aí nós fomos lá na célula e conversando com aquela célula, todos diziam, olha, eu não posso. Eu sou ocupado demais. Os meus dias já estão agendados com isso, com aquilo, com isso. Aí o outro dizia, olha, eu estou num processo para passar num concurso, eu tenho cursinho de final de semana, está difícil para mim, eu também não posso. E assim foi. Daqueles que foram naquele dia, todos disseram. Aí, quando eles terminaram, olharam para mim, esperando que eu falasse alguma coisa. Um deles disse assim, será que não tem como trazer um líder para cuidar de nós? Olha, gente, olha como nós somos tão, sabe assim, difíceis para entender aquilo que Jesus pediu, que Jesus mandou que nós fizéssemos. Nós ainda estamos esperando que tudo caia sobre nós de uma forma linda. Eu quero ser abençoado. E eu pensei, coitado do líder que veio aqui, né? E ali eles olhando para mim, esperando uma resposta, eu disse, olha, eu só gostaria que vocês virassem um para o outro e dissessem assim, desculpa, mas eu não posso cuidar de você. Queria que vocês pudessem repetir uns para os outros isso. Desculpa, mas eu não posso cuidar de você. Desculpa, eu não tenho tempo para você, eu não tenho tempo para te ouvir. E nós realmente tivemos que implodir aquela célula. Célula doente. Pessoas cristãs que vêm à igreja, que vêm com a sua Bíblia, que são batizados, que estão fazendo isso, mas pararam no processo de santificação. Pararam no processo de crescer com Deus. Essa palavra não é para trazer culpa para você. Eu vejo que essa palavra é bênção de Deus. É para te animar. Sabe por quê? Porque nós estamos num tempo em que nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados e falar, olha, eu preciso de ajuda. E a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, nós seremos perdoados. Mas se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Esse é o ano do discipulado. E eu tenho sido tratado, curado. Quando eu posso chegar diante da minha discipuladora e dizer para ela, olha, eu não estou bem. Eu quero confessar as coisas que estão na minha mente antes que elas se tornem um pecado vivo em mim.
eu não estou legal, ora por mim, me ajuda. E eu sei que ali eu posso ser eu, e eu recebo oração, eu recebo encorajamento, e Deus me renova para que eu continue buscando essa santidade. Eu queria te desafiar. Esse é o ano do discipulado, da maturidade, onde nós vamos buscar uma igreja santa, uma igreja que quer e deseja ansiosamente a vinda de Cristo. Mas nós precisamos ser tratados. Mas às vezes a gente acha que a graça de Deus, e a gente até usa aquele versículo que onde abundou o pecado, mas a graça ela não pode ser usada como uma desculpa para o seu pecado. A graça não pode ser usada como uma justificativa para o seu pecado. A graça é o poder que vem de Deus para você vencer o pecado. Não use a graça como uma justificativa. Use a graça como um poder de Deus. Porque quando você confessa o seu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar e recomeçar um processo de santificação na sua vida. Mas você está disposto? O cristianismo precisa ser um estilo de vida. A palavra de Deus precisa ser um estilo de vida. John Wesley escreveu uma frase que eu gosto muito, que diz assim... Pode mudar aí para mim, por favor? Mudou? A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Gente, isso é muito poderoso. A gente não precisa começar a abrir concessões e ter saudade do velho homem. O velho homem já? E se Cristo vive em mim, coisas novas estão no lugar. Então eu não posso começar a ter saudade de sair e começar a beber com os amigos. E aí a gente vê foto de grupinhos da igreja bebendo num barzinho com vinho, com chopinho e escreve embaixo: que bom ter amigos. Eu não posso começar a negociar com as coisas do mundo. Eu não posso. Se o velho homem já morreu, coisas novas precisam tomar o lugar. E isso me entristece muito, porque são pessoas que estão na igreja servindo a Deus, mas estão abrindo concessões com algumas coisas do velho homem. O processo de santificação quer tirar o mundo de você. Não seja somente convertido, seja santo. Santo, permaneça em santidade. Eu fico muito chateada quando alguém posta um devocional lindo e depois está lá xingando a presidente a presidenta, né, de cada palavrão, com tanto ódio, com tanta raiva. E a palavra de Deus diz: pode da mesma boca jorrar bênçãos e maldição. Num minuto. Eu posso sim não concordar com o que está acontecendo no Brasil, no país. E realmente ninguém gosta. Mas como cristão, o que a palavra de Deus diz sobre orar pela nossa liderança? Por aqueles que foram estabelecidos por Deus. Aí é muito mais fácil xingar de palavrões que às vezes eu falo: meu Deus, eu acho que nem antes de eu me converter eu tinha coragem de falar esse palavrão. Mas isso começou a se tornar natural no meio. Deus quer que você seja santo no seu falar, na hora de saber orar e interceder pelo país como um cristão santo e que a igreja vai fazer a diferença lá fora. Amém? E essa é a nossa luta contra a corrupção. Começa conosco, dentro de nós. Quando a gente passa num sinal vermelho, mas a gente está com pressa, é rapidinho. Eu estou infringindo uma lei. Celular no telefone. Celular no trânsito, pode?
Mas você usa? É rapidinho. É muito urgente. Pode ser grave. O que é que tem? Pequenas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Sabe por quê? Porque existem aqueles que estão ali preparados para se levantar e acusar. Tá vendo? Ó, você fala que é crente, mas não é. Nós não estamos falhos, nós não somos perfeitos, estamos, sim, sujeitos a falhar. Mas nós precisamos buscar constantemente não falhar, não errar. Eu lembro de uma mensagem do pastor Gilson que ficou muito marcada, faz algum tempo, e o tema era: o pecado é um hóspede folgado. Você começou a dar abertura para uma coisinha, vem outra, vem outra, vem outra, e quando você menos percebe, o seu caráter já não parece mais com o caráter de Cristo. Você acha que o caráter de Cristo vai aparecer em alguns momentos. Talvez quando eu estiver na igreja, quando eu precisar falar alguma coisa, aí sim. Mas isso precisa ser constante. Isso precisa ser uma busca constante. Isso traz um esforço, demanda esforço. Você vai ter que abrir mão da sua carne, dos seus desejos, para buscar a vontade de Deus. Jesus pode falar sobre isso com você? Você está disposto a ouvir isso? E Ele dizer para você: você precisa mudar nisso. No processo de santificação, você ficou aonde? Mas eu estou aqui para dizer que Jesus é tão lindo, Ele é tão perfeito, e Ele é tão bom, que Ele olha para você, e o desejo dEle é que você dependa dEle, que você sonhe os sonhos dEle, que você fale como Ele falaria. Você já imaginou assim na sua mente? Vem alguém que quando você olha, você pode dizer: essa pessoa se parece com Jesus? Você consegue pensar em alguém? Porque o jeito que ela fala, a conduta que ela vive, como ela se coloca diante de Deus, ela parece Cristo. Você tem alguém? Quantas pessoas aqui pode dizer que conhece? Gente, isso é muito pouco. Está precisando ter mais pessoas que parecem como Cristo? E será que algumas pessoas pensariam em você? Será que algumas pessoas falariam o seu nome? Eu preciso ser santo. A igreja de Cristo precisa ser santa. Em 2 Coríntios 7:1, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, e um pouquinho antes do capítulo 6, lá no finalzinho, ele diz assim: aqueles que permanecem em santidade e buscam, vão desfrutar de ser meus filhos. Olha que coisa linda. Ele diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Sabe por que no espírito? Porque quando nós falamos no corpo, nós lembramos sim do namoro santo, da promiscuidade, daqueles namorados que vêm para a igreja de mãozinha dada, mas sabem que de Deus não esconde nada e que precisam de santidade no namoro.
do corpo, porque o que você veste, você é templo do Espírito Santo. Então você precisa vir para a igreja de forma adequada. Mas, gente, por favor, não é roupa para a igreja e roupa para sair. A roupa que você vem na igreja é a roupa que você tem que sair. A roupa que você sai é a roupa que você vem na igreja. Eu já vi outros pastores falando aqui, o Domício já falou isso aqui de uma forma muito engraçada, de casamento, quando chega nas festas e decidem que os vestidos não tem mais, né? O decote vai até embaixo. Domício fala isso de uma forma muito engraçada, né? Mas, gente, é ridículo. É ridículo. Se você quer ser santo, o seu corpo tem que ser santo. O que você veste tem que ser santo. Pergunte para Deus se a sua roupa agrada a Ele. Sabe por quê? Quando eu me converti, eu não tinha nem um pouco de roupa santa. Eu era do mundo. Eu lembro até hoje o Yuri falando para mim, Deza, eu lembro da roupa que você veio na igreja. Eu falo, Jesus, apaga isso da memória dele. Mas eu não tinha outra roupa para vir na igreja, era a roupa que eu tinha. E eu lembro que eu chegava na igreja, algumas pessoas me olhavam sim de forma diferente. Porque eu era diferente. Eu não tinha o temor de Deus, eu não conhecia a palavra de Deus. E por que a gente se veste assim? Para buscar a aprovação de quem? Ah, porque a mulher gosta de se sentir bonita. Não, é para chamar a atenção. Mas quando Jesus começou a mudar a minha vida, Ele me preparou uma amiga muito querida, a Emily, que foi chegando com muito carinho perto de mim, foi me ajudando a entender a palavra de Deus. E quanto mais eu tinha um encontro com a palavra de Deus, mais Deus mudava a minha vida. E Ele mudou o meu jeito de falar, Ele mudou o meu jeito de andar, Ele mudou o meu jeito de se vestir. Aí, quando a gente fala de corpo, nós lembramos de tudo. Os meninos, cuidado com o que vocês veem. Cuidado com o seu corpo, seja santo na área sexual. Mas e quando nós falamos do espírito? Aqui, queria dizer que era idolatria. Paulo estava dizendo o tempo todo, olha, a idolatria que tem no meio de vocês. Até em 2 Coríntios, ele estava falando com a igreja de Corinto, há muita idolatria no meio da igreja. E o que tem sido idolatria? O que é idolatria? Tudo que você coloca no lugar de Deus. O que você tem colocado no lugar de Deus? A sua família? Ah, eu preciso dar tempo para a minha família. Aí o tempo na família é cada um num canto e você fazendo o que você quer. Não tem tempo de qualidade com o pai, com a mãe, ou com o marido, ou com os filhos. É o teu trabalho? O que você tem colocado como idolatria no lugar de Deus? É o UFC? Estou brincando, gente. É que eu tenho uns líderes que quando eles vão assistir o UFC, eu fico acordada só para mandar mensaginha para eles. Aí um deles respondeu para mim, ô pastora, para de mandar mensagem, você está atrapalhando. Falei, vai orar. Aí eles mandam fotinho da célula toda reunida lá assistindo o UFC. O que você tem colocado no lugar de Deus? Olha lá. Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu preciso crer que existe um Deus que está olhando todas as coisas e está à espera de que a igreja se levante, a igreja de Cristo, buscando a santificação, querendo ser diferença para a sua cidade, para a sua sociedade, para tudo que for precisar de você. Se as pessoas olharem lá e ninguém saber que você é um cristão e que você faz a diferença, tem gente que passa 10 anos no trabalho e ninguém lá sabe que ele é cristão. Aí se alguém de fora converte uma pessoa, chega aqui na igreja, fulano é daqui? Gente, eu conheço ele, ó.
Nossa, eu nem sabia que ele era crente. Mateus, último versículo que eu queria compartilhar com vocês. Vocês são a luz do mundo. Amém? Diga, eu sou a luz do mundo. Nós precisamos começar a brilhar. Nós precisamos começar a fazer a diferença. Eu queria que voltasse, por favor, o texto de Hebreus para mim, por favor. Nós precisamos começar a brilhar. Você precisa ser diferença onde você está. Eu quero compartilhar um testemunho particular meu. Em casa nós tínhamos Sky. E era aquela Sky dividida, que ficava um ponto em cada lugar com a minha família. E um dia eu orando, Deus me incomodou. E eu cheguei no Luiz e falei, amor, esse negócio da Sky de um lado do outro, pode fazer isso? Aí o Luiz falou, amor, todo mundo faz. Eu falei, mas pode? Aí ele falou, amor, eu acho que sim, né? Eu falei, mas vem cá, você não falou que o cara paga o cara separado para ele lá instalar? Aí nós ficamos naquela conversa e, de novo, Deus me incomodando. E eu cheguei para o Luiz e falei, amor, eu não sei, eu não sinto paz, eu vou ligar lá e eu vou perguntar. E aí eu liguei. E eu perguntei, sabe aquele pacote que tem tantos pontos? Eu posso comprar esse pacote, assinar e dividir com a minha mãe, isso? Aí a moça, olha, eu vou te falar, na verdade não pode, mas pode. Eu falei, como assim? Não, é que por aqui não pode. Mas as pessoas fazem isso, assim, você tem que conversar, mas assim, né? Aí na hora eu falei, pode ou não pode? Aí ela, não pode. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, é pecado. Não pode. Não pode. Feche todas as brechas. E aí eu cheguei para o Lu e falei, amor, chega com isso, eu não sei agora como que é para cancelar, se vai ter multa, se não vai, mas eu acho que a gente precisa fazer um nosso, e nada disso, conversa com fulano, conversa tal, e não dá. Mas eu quero ser santo. Eu quero que a santidade seja a base de dentro da minha casa. E eu quero que o Espírito Santo me incomode de tudo aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Eu falo isso para vocês com muito temor, mas muito mais o meu temor não é daquilo que eu vou aparentar ser para vocês. Porque até medo de chegar aqui, pegar o microfone e falar e não fazer, eu posso até enganar alguém, mas ali, busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu não quero chegar naquele dia glorioso e o Senhor falar, Senhor, e ele fala, Andréa, eu não te conheço. Senhor, mas como não te conheço? Eu tenho orado, pedido constantemente, Senhor, o que eu mais quero é te agradar. O que eu mais quero é fazer a tua vontade. Sabe por quê? A gente acha que está escondendo dos outros, mas do Senhor nós não escondemos nada. Então eu preciso, em primeiro lugar, honrar ao Rei. Eu preciso ser obediente à sua palavra e viver num processo de santificação. Eu queria que o pessoal da música pudesse vir aqui. Mas eu quero fazer um convite para você. Jesus não te trouxe aqui para te condenar. Porque quem condena, quem aponta, é o diabo. Mas Jesus, Ele traz vida, vida em abundância. Ele traz perdão e o Evangelho é perdão e amor. Então, se você está sentindo que Deus está falando com você, que existem áreas na sua vida em que você precisa fechar as brechas, que você parou no processo de santificação,
E tem coisa que você precisa ser santo. Seja santo no falar, seja santo no agir. Santo na sua vida financeira. Eu queria que você se colocasse diante de Deus e você pudesse vir aqui à frente para entregar tudo para Ele e fazer uma nova aliança de santidade com Deus. Pode vir. Não tenha vergonha. Não tenha. Jesus está aqui e não importa o que as pessoas pensam, é o que você quer para a sua vida. É aquilo que você quer buscar para ser espelho. Espelho. Espelho de Cristo. Não venha aqui pensando em ninguém, só pense em Cristo, naquilo que Ele quer para você, que Ele deseja para você. Todos nós temos pecado contra o Senhor. E se aí hoje você também quer se ajoelhar e falar com o Senhor, não tema, mas tire o seu tempo com Deus agora. Se coloque diante de Deus. Quem quiser cantar, cante. Quem quiser orar, ore. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti mais uma vez os nossos corações, a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Deus, a vencer o pecado. Nós, ó Deus, nós não somos pecadores lutando para ser santos, somos santos lutando contra o pecado. Dê a nós, ó Deus, condições de vencer toda a nossa tendência, todo o fascínio que o pecado traz em nós. Ó Deus, todo o interesse que temos pelo pecado, meu Pai, ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a dizer não, ajuda-nos a fugir do caminho do pecado, que possamos ter controle da língua, controle no pensamento, controle do nosso tempo, controle das nossas finanças, controle dos nossos sentimentos, controle das nossas emoções, que muitas vezes Deus nos deixa neste limite, Pai, de estar longe da santidade, longe daquilo que o Senhor separou para nós. Por isso, Deus, nesta noite nós derramamos mais uma vez o nosso coração diante de Ti, pedindo, Deus, permita-nos recomeçar mais uma vez. Permita-nos, Deus, escolher a santidade a partir de agora. Permita-nos, Deus, fugir do pecado. Nós não queremos ser como homens santos que caíram e pecaram e viveram em desgraça. Não queremos ser como Sansão, que escolheu o pecado, mesmo depois sendo citado como homem de fé no livro de Hebreus, mas a vida dele é uma vida que não merece ser imitada. Nós não queremos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus,
mas por causa do pecado causou uma tragédia na vida dele, na nação e sobre a família dele, Pai. Queremos ser santos, queremos ser homens segundo o coração do Senhor, queremos ser heróis da fé, mas nós não queremos que em nossa vida haja o histórico do Davi pecador e nem do Sansão com obsessão no seu coração. Que possamos começar bem e terminar bem, independente do que aconteceu no meio da história. Que não sejamos como Sansão, que começou bem, mas terminou muito mal. Tenha misericórdia de nós, que sejamos cheios do Teu Espírito e que esta capacitação do Teu Espírito nos ajude a escolher sempre o caminho de santidade. A Tua palavra diz, Pai, sobre o caminho de santidade, que o coxo não andará por este caminho. E o coxo não é o deficiente físico, é aquele que não é firme na sua caminhada. Nós queremos caminhar no caminho da santidade. Nós queremos enxergar a santidade e decidir pela santidade. Nós decidimos ser santos como o Senhor é santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego, tudo a Ti, tudo a Ti. Não vai embora não, minha gente, o culto não acabou não, tá bom? Glórias a Deus. Vamos nos assentar rapidamente. Temos um momento muito especial para nós aqui, como uma igreja que tem caminhado em células há cerca de 15 anos e temos caminhado em discipulado já há 2 anos e pouco. Gostaria de chamar aqui a Marcela, a coordenadora. Vem aqui, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Marcela. A Marcela, ela ficou um período, ela saiu de uma rede e ela não estava conseguindo se encontrar em nenhuma outra rede, e ela ficou 8 meses sem frequentar a célula, até que ela começou a frequentar a célula do Vinícius Machado. Cadê o Vinícius? Fica em pé aí, Vini. Glória a Deus aí. Continua de pé, Vini. Isso, cadê a Thaísa? Cadê a Thaísa, que era da célula? Aí, ó, a Thaísa, né? Foi a Thaísa que chamou você para a célula, né? Do Vini. E o Vini foi líder de célula, depois se tornou supervisor. Hoje o Vini está lá na Rede Mais, frutificando, sendo abençoado. Onde o Vini vai, o Vini abençoa, né, Andréia? Impressionante, né? Ele, como diz a Hebe Camargo, ele é uma gracinha. Então, onde ele vai, ele abençoa as pessoas. E a Marcela, então, começou a frequentar a célula. Que ano foi, Marcela, que você entrou na célula? Janeiro de 2011, né? Janeiro de 2011, a Marcela entrou, e aí a célula multiplicou. E depois ela se tornou supervisora. Depois ela, agora, alguns meses. Quando você se tornou coordenadora, Vê? Julho de 2013 ela se tornou coordenadora. E hoje, para a glória de Deus, ela está vindo aqui. Eu quero chamar a Dulce Rocha e o Arthur William, chamar a Carla Daniela e chamar a Meiriane dos Santos Ortiz, que é a irmã da Marcela. Vamos aplaudir ao Senhor fortão. E você aplaudiu o Senhor fortão, porque, gente, não bastou multiplicar a coordenação da Marcela em 2, mas em 3, para a glória de Deus. Então agora a Marcela, ela vai cuidar de 3 coordenações, que ela não está dando conta de cuidar de 24 células, para a glória de Deus, amém? E o que acontece? Eu já disse para a Marcela, né, que ela já é uma pastora, porque nas células dela, ela reúne por semana mais de 200 pessoas, quase 250 pessoas. Né? Ano passado a coordenação dela foi a coordenação que mais multiplicou célula, foi a que mais batizou. E isso é fruto de um trabalho inesgotável, né? A Marcela, ela é patricinha, os pais dela dão para ela uma mesada de R$ 2.500 por mês, né? É um ato profético, né, Marcela? Brincadeira, né, gente? A Marcela trabalha, a Marcela já fez uma faculdade, está fazendo outra, trabalha, enfim, pinta os canecos, faz de tudo.
E ainda assim ela consegue tempo para poder se reunir com os líderes dela. Uma vez por semana, além do Tadel, ela faz uma reunião com os líderes, abençoa a vida das pessoas, dá aula de batismo. E nesse ínterim, ela caiu de moto 1 ou 2 vezes, filha, desde então. 2 vezes, né? Caiu de moto, bateram no carro dela. E, amado, aconteceu um monte de coisa. Ontem mesmo roubaram o carro da Meiriene, na porta da casa dela. Aí nós oramos, o carro foi recuperado para a glória de Deus. Então, meu irmão, é assim, é o pau quebrando no lombo delas e ela, vamos que vamos, e fazendo a obra de Deus. Né, pastor André, que às vezes dá a impressão assim, né? Ah, não, tem gente que flui, né? Ah, o Sidney, claro, cara bonitão, bem empregado, bem casado, tem um filho bonito, mora bem. Aí o líder, rampe, irmão, é para todo mundo, é para quem é difícil, para quem é fácil, para quem é gago, para quem fala muito. O ministério é difícil para todo mundo, irmãos. Então, se a Marcela olhasse o obstáculo, eu fazendo a obra de Deus, levei o tombo de moto. Agora, fazendo a obra de Deus, irmão, a culpa não é de Deus, não, era só Deus dizendo, junta as 2 motos e faz um carro, né? E aí agora ela tem um carro para a glória de Deus. Então, a Marcela está aqui e nesta noite nós vamos levantar, vamos orar e abençoando. Né, a coordenação dela vai ser dividida pela Carla Deotti, pela Meiriene Santos e por esse casal bonitão que eu vou casá-los ano que vem, né? A Dulce Rocha e o Arthur William. Eu vou casar vocês 2 também ano que vem, tá? Pronto. A Carla já está meio caminho andado, né? A Meiriene, Deus vai abrir o mar. Então, mas não é por falta de candidatos, graças a Deus, né? E a Marcela também, oremos. Para Deus fazer uma obra, né? Então, irmãos, é isso aí. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pastor André, por gentileza, vem aqui na frente. Eu queria que todos os coordenadores aqui presentes, de todas as redes, viessem aqui. Elas vão dobrar os joelhos nesse momento e nós vamos orar em nome de Jesus, amém? Rapidinho, todos os coordenadores venham. Vinícius, Tássia, Dozan, todos os coordenadores da Rede Mais, Rede Tim não, Mega Rede, maravilha, nós vamos orar nesse momento para a glória de Deus, e eu quero que você esteja pedindo, gente, que a bênção do Senhor venha sobre eles, amém? E enquanto eu estiver orando, eu quero que vocês imponham as mãos sobre eles e orem também, tá? Em cima da minha oração, todos eles em nome de Jesus. Igreja, por favor, erga a sua mão, isso é um momento muito especial na história da nossa igreja. Mais uma coordenação, células se multiplicando para a glória de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. Obrigado, Deus, pela vida do Arthur, que ano passado passou um deserto, mas perseverou, venceu, se reposicionou diante do Senhor. E nesta noite o Senhor estabelece como coordenador, ao lado da Dulce, Deus, que também passou por grandes desafios no ano passado, mas que foi aprovada pelo Senhor em meio à tribulação. Obrigado, Deus, pela vida desse casal abençoado. Tu sabes, Deus, o quanto eu os amo e enquanto eu os tenho, ó Deus, em grande estima. Eu peço que a tua bênção venha sobre eles, não apenas na liderança desta coordenação, mas que eles sejam abençoados nos preparativos do casamento deles. Provê o recurso, alinhe um casamento deles, que eles sejam um só para a glória do teu nome, Pai. Como pastor, eu quero abençoar neste momento a vida da Meiriene. Obrigado pelo tempo poderoso que ela tem vivido no Senhor. Obrigado por ela ter aceito, ó Deus, esse desafio. Ela acabou de se tornar uma supervisora, mas logo assumiu, ó Deus, o compromisso de ser uma coordenadora. Eu sei que ela vai prosperar, eu sei que ela vai crescer, eu sei que ela vai romper. Eu abençoo, Meiriene, a tua vida em todas as áreas para a glória do Senhor. Eu te libero para prosperar, para multiplicar e para romper, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar nesse momento, Carla, em nome de Jesus, e consagrar e legitimar a tua liderança perante a igreja. Obrigado pelo tempo dedicado, filha. Obrigado pelos frutos que você produziu para a obra e para o reino do Senhor. Eu quero te abençoar a tua vida, teus sonhos, tua profissão, tua saúde, suas finanças, seu relacionamento. Que você continue crescendo e prosperando para a glória de Deus.
Marcela, você é minha filha amada e da Vanessa. Mais uma vez eu quero te abençoar em nome de Jesus, filha. A recompensa do Senhor virá sobre a tua vida. Aquilo que você tem feito para o Senhor não tem sido em vão. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Que os anjos do Senhor continuem te protegendo, continue te levando e te trazendo. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída. Que você continue sendo próspera, abençoada, multiplicadora. Que a tua boca de profeta continue profetizando e trazendo vida sobre a vida das pessoas. Que teu coração de mãe, de líder espiritual continue produzindo filhos para a glória de Deus. Eu te abençoo, filha, como eu abençoo os meus filhos carnais, eu te abençoo como minha filha espiritual. Continue sendo fecunda e multiplique-se. Que a mão do Senhor seja estendida sobre a tua vida e nunca falte o óleo do Senhor sobre a tua cabeça. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero desafiar você que um dia deixou a sua célula. Quero desafiar você que um dia abandonou sua liderança, a voltar à corrida, a voltar para o lugar onde o Senhor te colocou. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Se te ofenderam, use isso como uma alavanca para você crescer e mostrar para Satanás que ele estava equivocado a respeito da tua pessoa, que você se feriu. Eu também já me feri. Foi dentro da igreja onde eu sofri as maiores feridas e maiores decepções. Mas eu estou de pé porque eu resolvi provar para Satanás que ele sempre está errado e o Senhor sempre vai fazer a vontade dele. É tempo de voltar. Ame a tua célula, ame a sua igreja. Volte, acerte os ponteiros com a tua liderança e volte para a carreira que o Senhor preparou para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. A obra é dele, é ele que faz essa obra. É ele que faz essa obra. Essa obra não é da Primeira Batista. Essa obra não é dos pastores, não é de rede nenhuma. Essa obra é do Senhor. É do Senhor. O fogo é do Espírito. O homem que tentar produzir fogo, ele está enganado e vai ser consumido pelo fogo que ele mesmo criar. Mas aquele que aceitar ser provado pelo fogo do Espírito, esse aprovado será para a glória do Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado pela eleição, obrigado por esse louvor acústico maravilhoso do New Hope. Obrigado, Deus, pela palavra da pastora Andréia. Que maravilha, Senhor. Ainda bem que ela encerrou a pregação dela, porque a gente não aguentava mais, Deus, de tanto receber a palavra do Senhor, a exortação do Senhor. Obrigado que agora nós vamos digerir essa palavra maravilhosa, essa palavra que trouxe direção, que nos encaminhou para o caminho de santidade, Pai. Continua usando a tua filha como instrumento do Senhor, como voz profética do Senhor, Pai. Pedimos a Deus a multiplicação da rede da tua filha para a glória do teu nome, que a rede dela continue sendo um referencial para a nossa igreja, um referencial para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. E quanto você que veio aqui nesta noite e tem um grande desafio nesta semana, que o Senhor te fortaleça nesta semana, que o Senhor te faça caminhar em vitória, que o Espírito Santo de Deus te dê todas as direções que você precisa, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e dê a paz ao Senhor, do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Boa semana e boa célula amanhã, em nome de Jesus.